Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, sou psicóloga clínica. Bem-vindos ao Psique Literário. Aqui a gente fala de psicologia, de literatura e na segunda-feira eu gosto de falar de uns assuntos um pouco mais pesados, né? Como por exemplo, hoje eu vou falar sobre a síndrome de Munchausen, que é o seguinte. E vou trazer também já o caso da Gypsy Rose. A Gypsy Rose morava com a sua mãe Didi, de 48 anos, em Springfield, no Missouri. E aí, assim, moravam só as duas, né? A Didi era uma mãe solteira que cuidava de uma filha que se apresentava ali, né, com diversas doenças, né? Ela dizia que a filha nasceu com diversas doenças. E aí, entre essas doenças tem defeito nos cromossomos, epilepsia, asma, apneia do sono, problemas nos olhos e diz que quando nasceu com leucemia e passou lá pelo tratamento e tal. Então, assim, a mãe era vista ali pelos vizinhos, né, como uma pessoa muito cuidadosa, muito dedicada à filha, né, muito carinhosa, muito gentil, sabe? E ela não trabalhava, né? Ela cuidava, o trabalho dela era só cuidar mesmo da filha. Então, os vizinhos ajudavam, as ONGs também da cidade, né? Ajudavam. Com a ajuda dessas ONGs mesmo, elas tinham a casa toda adaptada por causa da cadeira de roda da menina. Então, assim, a vizinhança ajudava muito, né? Elas conseguiam viver bem, porque tinha a ajuda dessas ONGs, da vizinhança, de programas de televisão que elas participavam também, artistas elas conheciam, muitos artistas recebiam ajuda, né, dessas pessoas famosas, elas foram ficando famosas, sabe? Porque era um caso, né, raro de tantas doenças, a mãe criando sozinha e tudo mais, né? Então, elas foram conhecendo muitas pessoas famosas, ganhando muitas coisas. Elas foram pra Disney algumas vezes também, né? Porque parece que as pessoas queriam proporcionar pra menina a melhor vida possível, assim, sabe? Já que ela tinha tantas dificuldades já, né, pra poder enfrentar. Então elas iam ganhando ali todo tipo de coisa e tal. Até que um dia, em julho de 2014, nas redes sociais, ali no Facebook da Gypsy, apareceu uma frase que todo mundo achou estranho, né? Que foi a vadia está morta. O pessoal ficou muito chateado, assim, tipo, hackearam a conta da menina, né? Precisa fazer alguma coisa. Algumas pessoas responderam, assim, e tal, até que a segunda mensagem da conta da menina foi eu cortei aquela vadia gorda e estuprei a filha doce e inocente dela. Seus gritos foram tão altos e colocou LOL, né? Que significa quando a pessoa tá rindo muito e tal. Linguagem da internet. Linguagem dos jovens. Então, nisso as pessoas já começaram a ficar preocupadas, né? E assim, mais preocupadas. Não era só, não só com, invadiram a conta, tem alguma coisa a mais acontecendo. E aí a polícia então foi chamada, e quando a polícia chegou na casa delas, a Gypsy não estava lá, e a mãe dele estava morta, esfaqueada na cama dela, no quarto dela, né? Então, realmente pensaram assim, ué, a Gypsy foi sequestrada, então. Eles foram, então, rastrear, né, o IP, de onde vieram as mensagens, né, os posts lá no Facebook dela, e aí chegaram na casa de um rapaz que é o Nicholas. Nicholas era, então, o namorado da Gypsy Rose. O que acontece? Ela não contou já tinha 2 anos que eles namoravam, desde 2012, e ela não contou pra mãe dela, porque sabia que a mãe dela não iria, né, aprovar, né, e tudo mais. Então eles ficaram ali conversando online, eles ficavam planejando da mãe dela conhecer eles, planejavam um casamento. E quando chegaram na casa dele, eles ficaram, né, a polícia ficou aliviada por um lado, porque viu que a menina tava bem. Mas também achou estranho por outro, né, porque ela não precisava mais de cadeira de rodas, ela tava sem os remédios e passando muito bem, né. Ela não tava mais também precisando de oxigênio. Não, precisando de oxigênio, claro, mas não no tubo lá de oxigênio, né? Vocês entenderam. Então, não precisava mais daquilo. E ela tava com um corpinho saudável, normal. Deu a entender aqui que ela já tinha parado de tomar os remédios antes, escondido, pelo que eu entendi, pra poder dar tempo, né? Dessa recuperação e tal. E aí, assim, os remédios, né, eles, na época que ela... Quando você toma o remédio sem precisar, ele pode piorar, né, a situação, que era o que acontecia aqui no caso da Gypsy. Tipo,
Ela tomava os remédios sem precisar, que a mãe, né, introduzia e tal. E assim, ele ia ficando mal, assim, por causa dos remédios. Principalmente porque eram remédios que deixavam ela sonolenta e tal, né, fraca. E a mãe raspava a cabeça dela pra poder parecer doente mesmo, né, pra poder passar por tudo, assim, pra passar aquela imagem de doença mesmo, né, de doente mesmo. Então, nesse encontro com a polícia, a Gypsy contou pra polícia que era tudo uma fraude e que ela não tinha doença nenhuma, que a mãe ainda pediu para que ela continuasse. Parece que depois de maior um pouco ela percebeu também, né? E parece que a mãe pediu para que ela continuasse a farsa. E assim, na verdade, o pai, ele era super envolvido, sim, com a filha. Ele tinha presença, assim, na vida da menina. Ele só não sabia também que era tudo mentira da mãe, né? Ele também achou que a menina realmente era doente, né? Que foi assim, ela nasceu com saudável e 3 meses depois, quando eles já não estavam mais juntos, porque eles chegaram a se casar, né? Parece que quando a Gypsy nasceu, ele tinha 18 anos e a mãe 21, eu acho, 22. E aí eles chegaram a se casar, mas aí não ficaram juntos mais. Então se separaram e aí com 3 meses as doenças começaram, né? Que tudo indica que a mãe fazia pra chamar atenção. E as doenças todas falsas, mas o pai não sabia, ele não tava em casa mais, né? Então ele foi acreditando na mãe, pagava por tratamentos, pagava a pensão, pagava pelos tratamentos, né? Então, era muito estranho, assim, porque os médicos não achavam nada, mas ainda assim, eles faziam cirurgias, né? A menina passou por diversas cirurgias. E assim, os seus exames não davam nada, que tipo de cirurgia eles faziam, sabe? Eu acho que é muito estranho isso, assim, principalmente quando se trata, não sei, eu acho que quando se trata de onde tudo é pago, né? Era tudo particular, não sei se acabava entrando também nessa questão. Então eles foram muito irresponsáveis, sabe? Eu acho que foi bastante responsabilidade dos médicos, assim, ué, que cirurgia então que vocês fizeram, sabe? Então achei estranho, né? E a mãe usava também, usou o furacão Katrina pra poder falar que a menina perdeu todos os laudos médicos, todos os dados médicos e tal, então ela ia lá e falava. E como ela já tinha trabalhado como enfermeira, né? Ela era enfermeira, então ela sabia todos os sintomas e tudo mais. E também já tinha acesso à internet, né? Isso foi em 2014. Antigamente eram mais pessoas que entendiam mais de medicina, né? Ou eram médicos, médicas, enfermeiros ou enfermeiras que tinham como fazer esse tipo de coisa com os filhos, né? Esse tipo de abuso infantil, que depois eu vou falar mais detalhadamente. Mas é isso. Ela falava então que, né, o furacão que perdeu, né, os dados médicos, e aí ela ia manipulando os médicos dessa forma, né? E no aniversário de 18 anos da menina, o pai ligou e começou a falar, agora você já, né, como é que começar a namorar, e como é que vai ficar aí os namoradinhos, não sei o que, não sei o que. E aí a mãe ficou muito brava, assim, porque ela não podia falar no telefone com o pai, e nem com ninguém, claro, sem a mãe estar do lado, né. Então, quando o pai começou a falar assim, os namoradinhos, aquela coisa, a mãe começou a ficar muito brava, falou que não era pra falar esse tipo de coisa com a menina, porque ela nem tinha 18 anos, ela tinha 14. Falava que a Gypsy também não sabia a própria idade, porque a mãe fazia isso, né? Essa confusão, assim, de que idade que é, que idade que não é. Então o pai ligou pra falar dos 18 e a mãe falou, não, é 14. E aí o pai também deve ter ficado confuso, não sei se acendeu ali um sinalzinho vermelho do tipo, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, os médicos foram interrogados, né, na audiência depois, e eles diziam que acreditavam na mãe, que não tinha os dados, então acreditavam na mãe. E assim, a menina vivia à base, né, igual eu falei, de tranquilizantes, né, os remédios que a mãe dava, fazia com que ela ficasse ali em letargia, talvez, né. Então, vamos lá. Essa síndrome que descobriram, então, né,
depois de saírem desvendando todas essas questões, descobriram então que a Didi, a mãe da Gypsy, ela tinha esse transtorno, né? Ela era cometida com transtorno de Munchausen. Um tipo de abuso infantil, né? Em que a mãe, geralmente a mãe, né? O cuidador ali no geral, os pais, acontece também com do marido com a esposa, enfim. Mas no caso aqui, né? A mãe simula sinais, né? E sintomas de diversas doenças, que era o que acontecia com a menina. E aí, por consequência disso, a menina acabava fazendo diversos exames desnecessários, diversas, até cirurgias, né, igual no caso dela, cirurgias necessárias, diversas consultas necessárias. E a maneira em que a mãe consegue manipular os médicos é que eu fiquei impressionada. Sim, isso aí pode levar, gente, à morte, né? Pode causar ali efeitos colaterais emocionais, psicológicos, físicos e pode levar até a morte, porque tá sendo ministrado remédios que não tem necessidade, né? Tá sendo feito exames e cirurgias sem necessidade, então isso tudo é perigoso mesmo, né? Que em 2007 teve um médico neurologista que desconfiou que tinha alguma coisa errada, né? Ali no papo da mãe, assim. E aí ele fez uma nota, né, escreveu ali pro pediatra da menina, oficial, vamos dizer assim, pediatra oficial da menina. E aí quando a mãe leu a nota, ela nunca mais voltou, assim, né, provavelmente ela teve acesso a essa nota, leu e tal, nunca mais voltou. Com 16 anos, a Gypsy tentou fugir da mãe. Né, e ela foi procurar ajuda ali parecia que era uma convenção, uma festa grande assim que elas estavam. E aí ela pediu ajuda para um rapaz de 35 anos e ele achou estranho, né, uma menina de 16 anos ali sozinha e tal. Ele foi levou ela pro hotel que ela tava. E aí a mãe chegou, encontrou e tal, os dois e tudo mais. Então foi uma tentativa frustrada, né? Tá. A Gypsy e o namorado, logo após, né, a morte da mãe e tal, o namorado, eles assumiram a culpa, né? Ela deixou o menino entrar, ela autorizou que o rapaz entrou em casa. Ah, e também tinham mensagens, né? No celular deles tinham mensagens discutindo sobre a morte da mãe. No dia da morte da Didi, a Gypsy então autorizou a entrada do namorado dela em casa. Deu ele uma luva, fitas e uma faca. E foi pro quarto dela. Daí ela ficou com o ouvido tampado, assim, enquanto ele se dirigiu ao quarto da mãe, onde a esfaqueou e matou. Então, eles se declararam culpados, né? O rapaz contou o que fez mesmo, né? Contou que esfaqueou mesmo a mãe, né, da menina e tal. E ela pegou, então, 10 anos de prisão e ele pegou prisão perpétua. E a ideia foi da Gypsy de escrever aquelas mensagens no Facebook porque ela queria que a polícia encontrasse logo o corpo da mãe. A Gypsy disse... Gente, é muito pesado essa frase. A Gypsy Rose, em certo momento, disse que se sentia mais livre dentro da prisão do que vivendo com a mãe. Bom, tentou fugir, né? Então alguma coisa ela já tava sentindo de errado, né? E ela falou aqui na polícia que tinha 19 anos, mas aí a polícia descobriu que ela já tinha 24. Aquela confusão da idade, né? Das datas que nem ela sabia direito. Tem muitos documentários, tem um filme Fuja, que é baseado nessa história. Ela deu entrevistas também, sabe? Nessas entrevistas ela demonstrava arrependimento. Porque ela falou assim que achou que não precisava da mãe dela ter sido morta, né? Ela poderia ser presa, porque o que ela fazia era um abuso infantil, era crime e tudo mais. Então ela se arrependeu de ter chegado tão longe, assim, né, na decisão de deixar o rapaz, né, matar a mãe dela e tal. Então, dia 31 de dezembro de 2023, a Gypsy saiu da cadeia. Parece que ela ficou 8 anos, né? Parece que reduziu aí, não sei como é que funcionam as leis lá fora, mas ela saiu. Hoje ela é casada porque ela namorou outra pessoa na prisão, e aí depois namorou outra ainda e casou com essa segunda pessoa que ela namorou na prisão. Não foi com o rapaz que assassinou a mãe dela. Então, no dia, né, que ela saiu, ela postou ali a primeira selfie com a legenda Liberdade Cantor. Mentira. Tô brincando. Mas enfim, as pessoas parece que acolheram ela, sabe? As pessoas
ela já tá com 6 milhões, eu acho, até mais de seguidores ali nas redes sociais dela, no Instagram dela. Então, as pessoas mandavam mensagens do tipo, te amamos. Tem até uma mensagem lá, mensagens em português, assim, falando que te amamos e que bom que você tá bem e tudo mais. E isso, deixe seu like, se inscreva no canal que vai ter muito mais. Segunda-feira que vem tem mais casos pesados. Durante a semana tem bastante vídeos aí também de assuntos variados relacionados à psicologia e literatura, tá bom? Então é isso, até o próximo.